Olá, tudo bem? Eu sou Carla Matos e hoje eu vou conversar com um grande advogado e empresário cearense, que é o Dr. Edson Santana. Está no ar a série Fora da Curva. Tudo bem, doutor Edson? Prazer conversar com você. Tudo bem, Carla. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, dizer que para mim é muita satisfação estar aqui com você nesse programa, que tem como propósito maior estimular pessoas, gerar esperança e, com certeza, desenvolver o empreendedorismo que é tão nato aqui do nosso estado e que isso sirva, na verdade, para outros horizontes, o Brasil afora. Muito obrigado. Edson Santana, quem é o Edson Santana, né? Muitas pessoas conhecem, já é um nome bastante conhecido aqui na nossa sociedade, mas pouca gente conhece a história do Edson Santana, né? Olha, Carlinha, eu costumo dizer como Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna dizia que bom mesmo é falar dos outros e, se preferência, se falar mal. Falar da gente sempre é um tanto quanto mais fácil ainda, né? O Edson Santana é um filho de um comerciante do interior do estado e de uma dona de casa e um grande sonhador. É um pai de família, casado com uma mulher parceiraça e irmão de caçula de 6 outros irmãos fantásticos, amigo fervoroso, leal e com certeza um bom parceiro de trabalho. Eu acho que são essas as principais qualidades, obviamente, que eu posso falar de mim, né? E falar da gente sempre é muito suspeito, mas para quem convive comigo, ele vibra comigo porque a gente acaba, de certa forma, criando e construindo essas alianças de forma muito serena, muito firme, muito contundente. Então, eu acho que Edson Santana é um pouquinho disso, né? E também posso dizer que Edson Santana é uma alma inquieta que busca sempre muitos e muitos horizontes pela frente. A gente tem um porto seguro, mas sempre gosta de olhar para frente, além e transcendendo os limites que a gente possa imaginar. Você veio de uma família bem tradicional, né? Lá do Cariri, a família Santana, né? E como foi, assim, para você sair de lá menino e vir para cá, para Fortaleza, para estudar? Como foi esse momento até se tornar advogado? Na verdade, a família da gente é uma família tradicional lá na região do Cariri, congrega aí vários núcleos familiares, né? Não apenas Santana, mas Santana, Cruz, Olegário, Landim, Saraiva, Sobreira, Tavares, Leite. É uma família bem numerosa que tem origem em 40 famílias portuguesas que se instalaram lá na região do Cariri. Inclusive tem um livro escrito por Jorivar Macedo chamado A Estirpe de Santa Teresa, que ele faz essa congregação da nossa árvore genealógica, que é muito rica e tem uma participação sempre com muito protagonismo, seja na história da região do Cariri, seja na história política, econômica e em todas as frentes. Mas nós somos do núcleo de uma família simples, que vem do interior com o propósito de vencer na vida, né? Você e seus irmãos, né? Isso, eu e meus irmãos. Eu sou o filho caçula, somos 6, né? E meu pai, ele sempre, de uma forma muito serena, mas muito firme, ele sempre nos estimulou muito a seguir adiante, né? Seguir adiante, se formar e com exemplos claros, né? Numa linguagem popular, que era que ele usava com muita proficiência, né? Ele dizia: olha, meu filho, se você for colocado, for o homem mais rico do mundo, tiver muitos bens, né? Mas se não tiver nada na sua cabeça, se não tiver uma formação, você sempre vai estar vulnerável. Imagine qualquer pessoa colocada de cabeça para baixo numa praça pública. Cai tudo, cai dos bolsos as moedas, as cédulas, as riquezas, mas o que está dentro de você, o que está na sua mente, ela realmente não é capaz. Então chega até a ser filosófico, né, o que ele falava. Obviamente que dentro de uma linguagem muito simples, mas muito sábia.
E a partir desse conceito, Carla, foi que efetivamente a gente procurou consolidar a nossa vida, né? Então, naquela época não tinha tanta abundância de oferta de universidades, então a gente, de forma bem padrão, ficava no interior, né, ali na companhia dos pais, até uma determinada idade, ali já finalzinho do ginásio que a gente falava, hoje é o ensino fundamental, e depois vinha para a capital justamente para buscar concluir os estudos. Então foi assim com meus irmãos mais velhos e foi assim comigo. E quando aqui cheguei, né, e que entrei na universidade, na faculdade de Direito, foi uma paixão à primeira vista, né? Foi aquele encontro real com algo que a gente não sabe explicar, né? Porque você tinha quantos anos? Eu me formei com 22 anos de idade, eu devia ter ali uns 19 anos, foi quando eu entrei no curso de Direito. Então, 18 para 19. O primeiro vestibular que eu fiz foi com 17, que eu passei em outro curso. E depois, aos 18 para 19 anos, eu passei para Direito e comecei a cursar Direito. E de lá foi uma paixão tão avassaladora, né, que eu consegui fazer o curso em tempo recorde. E de tal forma que durante todo esse período eu já tinha uma certeza. E é o que eu, inclusive, costumo dizer para os meus alunos na faculdade. Você tem que ter um direcionamento, né? E desde o 6º semestre da faculdade eu já sabia que queria ser advogado. Eu nunca enveredei por nenhuma carreira pública, nunca fui atrás, né, de fazer concurso público, porque realmente em mim, dentro do meu conceito, dentro daquilo que eu acreditava, o exercício da advocacia sempre foi, de fato, a minha verdade, né? E obviamente que a gente, quando se depara com esse momento de se formar, a gente fica ali entregue à própria sorte, que é o que normalmente acontece com quem se forma em Direito, né? Quando você sai da faculdade, você começa a perguntar, e agora? O que é que a gente vai fazer? Qual o caminho que a gente vai percorrer? E ali foi um desafio muito grande, porque eu sou o primeiro advogado da minha casa, da minha família, e isso certamente dificulta ainda mais o processo de você se inserir no mercado de trabalho. Então foi uma verdadeira luta para desbravar esses caminhos, para chegar até o momento que a gente está, que é um momento rico, mas que ainda existem muitos desafios pela frente. A gente nunca pode parar e achar que conseguiu tudo, até porque isso não seria verdade. Mas eu posso dizer para você que eu sou um profissional realizado dentro da minha área de atuação, né? Porque as pessoas, ao me conhecerem, não porque é um nome famoso que circula bem, não, mas porque sabem da minha seriedade, da sua competência, da competência, da abnegada e dedicada vida em prol do direito e na defesa dos nossos clientes. Então isso, de fato, nos enche de orgulho e a gente pode até dizer que eu sou muito feliz por conta disso. De formado para cá, já se passaram aí 24 anos, né, de atuação nesse mercado. E hoje, qual é o principal desafio que você acha dessa profissão, que ela é muito bonita, né, ela é imprescindível para a sociedade, né? E quais são hoje para quem está estudando Direito, inclusive sua filha, a Clara, estuda Direito, está seguindo a carreira do pai. E hoje, assim, qual é o conselho que você daria para esses estudantes que estão vivendo um novo direito, uma nova forma, uma nova visão na área jurídica, né? Carla, é muito importante e eu acho que é por isso que você foi muito feliz quando falou que eu sou um empresário. Embora eu tenha uma atuação empresarial em outros segmentos, mas o escritório de advocacia ele precisa ser visto como uma empresa de fato, né? Uhum. E esse é um dos desafios. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria falar sobre algo muito mais profundo e que de fato hoje traduz a essência e a realidade desse mercado da advocacia. E eu vou pegar aqui uma comparação. A Clara, minha filha, ela passou também para medicina, passou no vestibular para medicina e, para minha alegria e felicidade, ela escolheu ser advogada. E isso me enche de muito orgulho, porque é sinônimo de que ela vê dentro de casa uma pessoa que é apaixonada e vê que de fato é importante, é uma referência, né? E o direito é certamente uma das mais relevantes
profissões que existem da nossa sociedade. Aliás, aqui no Brasil, a Constituição Federal, ela menciona como sendo a única profissão essencial para o cidadão, que é o exercício, para o exercício pleno do seu direito. É essencial a justiça, é o advogado. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto, é por isso que eu falei que a Clara passou para a medicina. Hoje, no Brasil, nós temos um médico para cada 10 mil habitantes. Inclusive, já foge da curva mundial, que é um médico para cada 12 mil em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e etc. Aqui já é 1 para 10 mil. Mas quando a gente fala de advogado, nós temos hoje no Brasil um advogado para cada 164 habitantes. E isso, de fato, mostra o grau de concorrência e, obviamente, a disputa. É um mercado praticamente saturado, né? E aí, obviamente, que a gente ressalta que o exercício da advocacia também tem a ver, né, com o estudo, com a dedicação, com o tempo de caminhada e etc. Mas quando você tem a noção exata desse mercado, de como é grande essa concorrência, você tem que começar a se moldar dentro de uma realidade. Então hoje o mercado exige que você esteja absolutamente em sintonia com a tecnologia, porque isso é uma realidade, principalmente depois da pandemia, isso se acentuou numa velocidade extraordinária. Isso exige que você tenha uma noção exata do que significa ser empresário, porque um escritório de advocacia é uma empresa e precisa ser tratado como tal, né? Onde a energia, onde a hora trabalhada, onde os insumos que a gente utiliza na realização do negócio, ele precisa ser visto como um custo, onde efetivamente o serviço precisa ser remunerado de acordo com o que, obviamente, ele entrega. Então, tudo isso precisa ser visto como uma empresa, não é? Então, é essencial de quem está entrando no mercado de trabalho, quem está se informando, ele busque essa informação, ele busque se conectar. Mas não apenas aquele que está no mercado de trabalho e que está entrando agora, mas aquele que de alguma forma está de cabelos brancos, que muitas vezes viu o tempo passar e não se modernizou e ficou para trás. Não conseguiu acompanhar, né, os novos movimentos, né? Exatamente. Então eu penso que é fundamental que o profissional da área do direito ele esteja em sintonia com o que há de moderno hoje, com novas oportunidades de trabalho. Hoje o direito não é apenas o litígio, não é apenas o conflito. Existem várias áreas de atuação, a parte de consultoria, a parte do direito regulatório, a parte do direito da biologia, enfim, é um universo. Direito ambiental, né, que a gente estava conversando há pouco da relevância, né, desse serviço para a sociedade, para as empresas, né, com a onda ESG cada vez mais forte, as empresas de capital aberto tendo que alcançar aqueles índices para poder... Não tem dúvida, para estar no mercado concorrendo. Para estar no mercado concorrendo. Então, é uma área do direito também muito interessante, principalmente aqui para o nosso estado, né? Do Ceará, com o hidrogênio verde, enfim. Tem muitas oportunidades, né? Então, acho que é você não se fixar ali no simples, é buscar e descobrir outros horizontes e a partir daí você vai encontrar o seu caminho. Então, eu acho que a essência é isso, é estar conectado. Hoje o mundo não tem mais fronteiras. Hoje você é advogado no estado do Ceará, você faz audiência e você postula direitos em qualquer parte do Brasil, né? Você hoje ingressa com uma ação lá em Florianópolis, você ingressa com a ação em São Paulo, não precisa você estar lá para participar de uma audiência e de tal forma que isso tudo são oportunidades, não é? Agora, isso tem que estar atrelado a um conhecimento técnico, você não pode esquecer isso, e as novas ferramentas. Hoje a inteligência artificial é algo concreto, palpável, não é? Hoje, para você ter ideia, com a onda do ChatGPT, já há notícia de ações que foram elaboradas do começo ao fim pelo ChatGPT, não é? Então, quer dizer, a gente precisa, obviamente, estar antenado com isso, não que, obviamente, que resolve por si só, não é? Mas você precisa estar antenado com essa realidade, buscando se qualificar cada vez mais para encontrar o seu espaço. E ter um pouco de paciência, né? Nada se resolve da frente para o dia. Mas, principalmente, é tendo coragem.
Napoleão Bonaparte, ele dizia sempre: avante, soldados, a sorte sorri aos corajosos. E de tal forma que a coragem é fundamental também para que você possa se consolidar no mercado de trabalho, enfim, em todas as frentes. Você é uma pessoa destemida, Edson? Eu posso dizer que sim, porque veja que a nossa história, e aí eu posso trazer alguns relatos importantes e significativos, né? Eu acho que até para a gente hoje estar vivendo nessa sociedade, a gente precisa ser destemido de muitas questões, né? Obviamente que de forma respeitosa, não é no tipo de valentia, aquela valentia que se falava anteriormente, sim, né? Sim. Que é a valentia de buscar fazer arruaça, não é nada disso. Mas a coragem para enfrentar os desafios e se reerguer diante de cada desafio. Às vezes a gente falando pode até parecer que ninguém tem problema, que está tudo 100%, e não é assim, né? As pessoas, de uma forma geral, têm problemas, passam por dificuldades, mas a forma que cada um encontra de superá-las, aí sim faz a diferença, né? E aí você precisa ter coragem. Você errou, é reconhecer o erro e ter coragem para seguir adiante, porque essa resiliência, né, ela é fundamental para que você possa chegar e galgar os seus sonhos. A questão do sucesso, a questão de você ganhar dinheiro na sua profissão, são consequências de uma escolha que você faz ao longo dessa caminhada. Se você escolhe se render ou se você escolhe lutar. E muitas vezes é preciso se reinventar. Se reinventar, né? Exatamente. Se reinventar. E você se reinventou, você tinha um outro escritório, você partiu para esse aqui, muito mais moderno, full service, entregando serviços diversos, né, para as pessoas, e é uma forma de se reinventar, de ter a coragem de mudar e seguir em frente de outra forma, né? Não tenha dúvida. Todos esses desafios, eles acabam constantemente buscando na gente essas provas, né, que a gente tem que dar para a vida, né? Esses momentos difíceis que a gente passa e durante a fase da pandemia foi um momento muito delicado, né, de muitas incertezas, e foi exatamente no momento da pandemia onde todo mundo falava que essa realidade física ia mudar definitivamente, que a gente começou a construir o escritório. Ou seja, mais uma vez, eu fui na direção diametralmente oposta ao que todo mundo falava. O pessoal dizia: olha, mas ninguém vai mais ter estrutura física, vai ter todo mundo home office, enfim. E eu disse: pois se for desse jeito, eu vou ser o único, mas que eu vou ter uma estrutura que a gente possa oferecer uma solução jurídica adequada, diferenciada, com qualidade, com a qualidade acima do que realmente há um padrão, e de forma personalizada, né? E a gente vai buscar oferecer isso dentro de uma estrutura confortável, uma estrutura que possa agradar aos nossos colaboradores, mas também possa dizer assim: caramba, para o nosso cliente, ali eu sou bem representado, ali eu sou respeitado, ali eu sou acolhido. Então isso também é sinônimo dessa coragem, né? E de você arriscar ali de forma controlada, né? Porque você também há uma diferença entre loucura e coragem, né? É um risco calculado. Isso. Né? E a diferença é exatamente o risco que você pode calcular. Eu vejo uma outra característica, além do destemido, do corajoso, eu vejo também o obstinado. Né? Você já participou de 2 campanhas, né, para a OAB Ceará, foi muito bem sucedido, né? Não chegou a ganhar as eleições, mas chegou próximo. E você está ainda nesse movimento, né? Vai ter eleições próximo ano, o que é que você vai optar? Pois é, Carlinha, como sendo o primeiro advogado da minha família, eu sempre encontrei muita dificuldade, né, nessa inserção no mercado de trabalho. E quando eu olhei para a OAB, eu enxerguei a instituição que deveria ser o principal instrumento de defesa na luta e nos interesses dos advogados. Eu disse: caramba, essa instituição, eu acredito que eu posso contribuir
né, para a instituição e para os meus colegas a partir dela. E aí eu construí uma carreira dentro dessa entidade. Eu fui instrutor dos processos éticos, eu fui conselheiro, eu fui membro de comissão, eu criei comissões na OAB que tiveram uma performance muito interessante. Nós ajuizamos ações civis públicas, né? Eu participei de um movimento muito importante lá no Conselho Federal, como membro da comissão do advogado início de carreira do Conselho Federal, que era contra a cláusula de barreira, e isso foi exitoso. E de tal forma que a partir dessa construção, né, também como presidente da Associação dos Jovens Advogados, e que tivemos uma discussão muito importante da inserção do jovem advogado no mercado de trabalho, e depois como constituindo o primeiro sindicato dos advogados de Fortaleza e região metropolitana, chegou o momento da gente dizer agora a gente vai para a gente colocar a OAB nos trilhos, para a gente colocar a OAB a serviço do advogado, né? Porque obviamente que a OAB ela tem uma importância muito grande na sociedade. Ela participou do processo de redemocratização do Brasil, ela contribuiu de forma efetiva para grandes lutas da sociedade, mas a sua principal bandeira deve ser essencialmente a do advogado. A defesa do dia a dia do exercício da profissão, das prerrogativas, a forma de você chegar e nivelar que não há hierarquia entre poder judiciário nem advocacia. Obviamente que isso não significa afrontá-los, pelo contrário, é manter um diálogo altivo, mas de respeito. E essa foi a nossa luta quando a gente foi para a disputa, né, na OAB. A primeira vez eu era muito jovem, foi em 2009, eu tinha poucos anos de formado, mas já foi de fato algo muito novo, porque foi a primeira vez que um advogado jovem desafiou as grandes estruturas, né, da advocacia, os cardeais da advocacia, né? E a segunda vez, que foi em 2015, onde a gente teve uma estrutura bem maior e onde eu tive a felicidade de ter o apoio de 5 ex-presidentes da Ordem, pessoas de alto quilate, pessoas que extremamente me orgulharam de desenvolver e tê-los como chancelando aquela candidatura, não é? Ano que vem vai ter mais uma vez novas eleições. Na última eleição nós não participamos, foi uma escolha pessoal, minha e da minha família, até porque um grande colega da OAB, ele certa vez me disse, inclusive atualmente ele é até conselheiro federal, eu queria saudá-lo, com certeza foi uma época de aprendizado estando com ele, inclusive foi presidente da OAB, o Hélio Leitão, não é? Ele dizia, olha, para você ser candidato à presidência da OAB, você tem que ter 3 coisas essenciais. Primeiro é querer muito, é de fato querer de verdade. A segunda é sua família querer. E o terceiro, e também muito importante, é a classe querer. É a classe chancelar essa candidatura. Então, ano que vem haverá eleições, né? Na última eleição que aconteceu há 2 anos atrás, nós não participamos. O nosso grupo se manteve unido, né? Mas nós preferimos não participar do processo eleitoral. A próxima eleição, obviamente, nós vamos participar sim de uma forma mais efetiva, não sei se como candidato à presidência da Ordem, mas nós vamos fazer questão de estarmos com uma posição mais firme na próxima eleição da OAB, né? Vamos buscar dar a nossa contribuição para a classe, elevando essa discussão. Eu acho que o ponto fundamental é esse. Não causando atritos ou fazendo uma oposição desarrazoada, nem chamando atenção para erros, mas, obviamente, querendo contribuir. Eu acho que a palavra é uma palavra mais de conciliação, né? À medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais experiente, mais maduro, vão chegando os cabelos brancos, não que eu os tenha muito, mas a gente vem mais com esse espírito de querer contribuir. Afinal de contas, de colaborar. A nossa classe é uma classe que precisa estar unida. Eu acho que o ponto fundamental é esse. É uma classe desunida? Não é que é uma classe desunida, mas veja que, diferentemente das outras profissões, toda vida que um advogado está na defesa de uma causa, tem um outro colega que está postulando muitas vezes algo inverso.
E isso muitas vezes pode criar na imaginação das pessoas animosidades. Que há um atrito, mas não há. Isso faz parte da profissão efetiva da gente. Sim. Mas eu acho que é importante esse movimento de agregar e de unir a nossa categoria, né? Você vê que tem unidades federativas espalhadas pelo Brasil, que a eleição, ela na verdade, ela não há disputa, há um consenso. Né? Eu acho que esse processo de amadurecimento dessas questões também é fundamental na defesa intransigente da luta da advocacia. Edson, a gente vai encerrar a nossa conversa, infelizmente. Que pena. Foi muito boa a conversa. Um prazer muito grande falar com você e parabenizar aí pelo seu sucesso, pela sua trajetória, pela família, por tudo que você construiu até aqui. Carla Matos, eu queria agradecer, aproveitar as lentes do sucesso, aqui as lentes desse programa extraordinário, para agradecer a oportunidade, para falar um pouco a meu respeito, dizer que da mesma forma que iniciei a minha profissão há 24 anos atrás, continuo com o mesmo entusiasmo, com a mesma devoção, acreditando que a justiça é fundamental na garantia dos direitos individuais e coletivos. Sem dúvida. Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus sempre por tudo aquilo que nos foi dado e nos foi confiado. Queria fazer um convite a você para acessar as nossas redes sociais, Edson Santana ADV é o nosso Instagram. Lá a gente fala sobre direitos, sobre curiosidades, sobre muitas coisas. Tem muito conteúdo bom. Tem um conteúdo fantástico e principalmente por quem o produz, que são pessoas da mais alta qualidade que você possa imaginar. E desejar a você também cada vez mais sucesso. Obrigada. Nesse caminho de luz. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.